Hoje é quinta-feira. Quinta-feira, 11 de junho, É. Corpus Christi e Dia da Marinha. Dia da Marinha, que bom saber disso. Fica um abraço aí para todos os marinheiros. A gente tentou uma conversa, não sei por que não gravou, dessa vez eu tenho certeza que está gravando, eu estou acompanhando, não deu problema nenhum. E a gente falou da volta, da retomada aos negócios. E aí, dentre aquela nossa conversa e hoje, eu descobri que a Feirinha da Madrugada, que era uma das minhas maiores preocupações, ver um negócio tão grande daquele, tanta gente trabalhando, ir para o vinagre. E aí eu descobri que o pessoal do Rio de Janeiro continuava mandando um ônibus para lá, vazio, para motorista, pega a mercadoria que eles trataram antes via internet, olha só, eles trataram da mercadoria via internet, certo? E voltavam com a mercadoria, eles estavam vendendo via internet também. Eles estavam vendendo com uma vantagem, eles não estavam pagando o absurdo que eles pagam aqui no Rio de Janeiro para ter uma barraquinha numa favela, uma comunidade. Ele se paga caro, o cara trabalha, sabe, no limite. E eles estavam conseguindo trabalhar sem ter que pagar esse aluguel, vendendo. Bem, até a mulher uma hora se atolou, porque teve um conjuntinho de menina que estourou, e ela vendeu 127, só tinha 100 no estoque. Ela esqueceu de contar o estoque. Não estava acostumado com a internet. Então ela estava correndo atrás, quem tinha mais 27 a qualquer preço, para poder cumprir com o cliente, para poder manter a venda. Então achei aquilo muito saudável. E fala-se muito em terra arrasada, mas eu acho que não vai estar tão arrasada assim, não. Acho que nós vamos ter uma volta muito forte ao trabalho. Diga. Ô, Carlos, uma coisa importante nisso daí é o seguinte, são vários os aspectos. Eu tenho acompanhado, pelo Banco Central, uma coisa que se chama capital circulante brasileiro. Fruto da reforma tributária, que nós já conversamos a respeito, que eu acho que a melhor forma de tributar é acabar com todos os impostos e só ter o imposto sobre a movimentação financeira, né, sem nota fiscal, sem nada. Nota é de compra e venda só entre as partes, mas sem fins fiscais. Eu tenho acompanhado a movimentação do capital circulante brasileiro. O Banco Central publica isso. E quem quiser acessar, lá tem todos os dados, vai verificar, né, exatamente isso que você falou. O capital circulante brasileiro, em época de pandemia, praticamente não reduziu, o que significa que as atividades econômicas, né, continuam bem intensas. Pontualmente, alguma área sofreu, né, uma atividade. Por outro lado, as compras pela internet, as compras que são realizadas, tiveram um aumento bastante expressivo, o que caracteriza pela movimentação financeira de todo esse aparato. É bom lembrar também, Sena, que o governo distribuiu esse auxílio emergencial de R$ 600. A primeira parcela já receberam mais de 60 milhões de brasileiros. E, logicamente, essas pessoas têm a necessidade de utilizar esse recurso e têm gasto esse recurso. Então, essa movimentação ela é muito positiva e eu acredito que, fruto disso, a retomada da economia será mais rápida do que muitos imaginam. Vamos pensar positivo. Não só pensar positivo, mas a gente está vendo que nada parou, as pessoas, quem fez a luta. Eu entrevistei uma empresária, que eu vou botar no ar semana passada, num tour que eu fiz, que eu saí, foi a São Paulo, foi a Brasília, e voltei para São Paulo. Tá? E nesse tour eu entrevistei uma empresária que ela tinha acabado de chegar no Maranhão para São Paulo, para instalar a empresa dela em São Paulo. Aí ela chega e pega de cara a pandemia. Mas o que foi a pressão? Muita gente fala, pô, mas justo na minha vez, aí senta e chora. Ela não sentou e chorou. Ela, através da videoconferência, ela fez todos os negócios, estava fechando um negócio muito grande e conseguindo superar. Quer dizer, bem ou mal, dentro de uma pandemia, ela conseguiu instalar a empresa dela em São Paulo. Olha só que coisa, instalar e trabalhar, que é mais importante ainda. O que comprova o que nós estamos dizendo é o dinheiro. Né? Se está tendo essa movimentação, é porque está tendo comércio, está tendo compra. Né? Nós observamos também que o agronegócio brasileiro tornou a bater um recorde de produção esse ano, produziu mais do que o próprio ano passado, em plena pandemia.
E o resultado de tudo isso, vamos torcer para que a gente possa superar, né, com tranquilidade. O agronegócio, inclusive, quando você vai a Brasília, vai como está certo, não sou repórter rico, não vou de avião, eu vou de ônibus. E você vê tudo funcionando, é uma maravilha. E você sabe, como repórter, que 25% do mundo come comida brasileira. Poxa, então foi um prazer ver aquilo ali funcionar. Você vai andando, vai ver nas estradas, você quando entra em Goiás, você vê tudo funcionando, você passa por Minas Gerais, às vezes, tudo funcionando. São Paulo, poxa, que maravilha, cara. O país não parou. O que se queria derrubar o país não parou. O país continuou, foi em frente. É lógico que o comércio do shopping, o comércio das lojas não essenciais, essas tiveram aí um prejuízo expressivo. Inclusive, o mercado eletrônico, muitas vezes, utiliza um menor número de pessoas, né? Porque as plataformas, a pessoa compra pela plataforma. Mas, com as estruturas montadas, com a legislação que deu esse auxílio emergencial, com a legislação que garantiu que pudesse ter redução de salário e redução de emprego, não que a pessoa vai ganhar menos, ele vai ganhar o proporcional auxílio-desemprego. Então, o governo, para evitar que uma pessoa fosse despedida porque não tem como pagar, essa medida provisória diz o seguinte: olha, combina com ele, paga metade, ele trabalha metade e o governo paga metade do auxílio-desemprego que ele teria direito. Então, com isso, você tenta segurar aquela pessoa naquele emprego, porque o mais importante é que ela tenha a capacidade de retomar. Nós já estamos vendo a retomada gradual, não pode ter pressa, tem que ter segurança, tem que ter o isolamento da distância, tem que usar máscara, as empresas têm que estar sempre medindo a temperatura. Muitas lojas já executam isso naturalmente. E, dessa forma, com certeza, a retomada vai ocorrer. E essas medidas provisórias, essas legislações aprovadas na Câmara dos Deputados, né, com certeza vão contribuir para que o povo brasileiro possa sentir o impacto econômico do Covid-19 da menor forma possível. Claro, no começo você vai abrir com limitação de tempo, você não vai vender a mesma coisa. Mas daqui a 3 meses está tudo recuperado. Eu acho que a força, a capacidade do brasileiro de trabalhar é muito grande, está sendo posta à prova e vai ter que trabalhar, porque nós temos que sobreviver. Nós estamos construindo uma grande nação, né? O trabalho, como você mesmo falou, né, ele continuou, né? Você ficava em casa, comprava pela internet, você fazia compras do supermercado pela internet, né? Então, isso não diminuiu. Você precisava, você tem lá uma série de materiais, né? As farmácias estavam abertas e mesmo outros aspectos. Você tem uma criança, cresceu nesse período, precisa de uma roupinha, você também compra pela internet. Então, a compra pela internet aumentou muito, né? Logicamente, com a abertura do comércio, a compra pela internet tende a diminuir um pouco e voltar à compra pelo comércio. Mas, com certeza, pela praticidade, muitas pessoas vão continuar parcela das suas compras pela internet. Você, quando compra num supermercado pela internet, ele separa o produto, monta o produto, você não perde tempo para ir até lá. Você já tem uma lista pré-determinada sua que te facilita dos produtos que você normalmente gosta de comprar. Então, você tem uma série de facilidades importantes. Os cursos online, né, que cresceram bastante. Você hoje executa uma série de atividades online e a tendência é de que isso permaneça, né, durante um bom período e, em muitos casos, para ficar. Esse isolamento que nós, nas grandes cidades, na cidade, estamos sentindo, muitas vezes é um isolamento que uma pessoa que mora mais afastada dos grandes centros tem e realiza um volume de compra muito grande
pela internet, o trabalho do Correio, um trabalho fantástico que os Correios têm realizado, né? O volume de trabalho dos Correios aumentou bastante, né? Os volumes de trabalho dos motoboys aumentou muito. Então, você tem a Caixa Econômica Federal, ela criou quase 30 milhões de contas digitais novas, fora as contas que já existiam, né, do Bolsa Família, do BPC, fora as contas do próprio INSS, que continuou realizando os pagamentos, e você verifica que mesmo aquele que ganhava um Bolsa Família, que era normalmente inferior a R$ 600, teve esse auxílio aumentado até o limite de R$ 600, o que colocou essa pessoa, nesse período de pandemia, numa situação até um pouco mais confortável do que eventualmente tinha antes. Então, eu vejo, né, que a criatividade dos brasileiros nesse período, né, de isolamento, de quarentena, eles foram muito grandes. A própria Câmara dos Deputados, Sena, ela trabalhou muito. Antes você tinha muitas comissões e você tinha que fisicamente correr ali naquele corredor das comissões, entrava numa, ouvia um pouquinho, depois corria para outro, depois corria para outro. E isso, digitalmente, não alterou. Muitas vezes, você entrava em 2, 3 videoconferências simultaneamente, pedia, muitas vezes, para um auxiliar remotamente entrar também numa delas, né? E você ia meio que acompanhando a conversa em todas elas e em condições de responder, de participar. Você fazia as anotações, né? Uma dinâmica muito boa, muito positiva, né? Em determinados ministérios, o trabalho foi muito mais intenso. Não preciso nem dizer que o trabalho do Ministério da Saúde, né, é muito grande. Inclusive, o Ministério da Saúde, Sena, está preparando, né, já está colocando em prática uma informação para os brasileiros no que se refere ao coronavírus, muito mais completa, com todos os dados que eles recebem dos estados e dos municípios, transformando esses dados em gráficos, transformando em análise, muito positiva. Mas outros ministérios trabalharam muito, o Ministério da Economia, o Ministério da Cidadania, o Ministério da Mulher, o Ministério das Relações Exteriores, né, trazendo novamente mais de 25 milhões de brasileiros que estavam no exterior. E nesse momento de crise, né, solicitaram para voltar para o país. Quer dizer, é uma situação de que, no aperto, o Brasil ainda é o Brasil. Você repara que esses ministérios, todo o Ministério da Defesa, trabalhando intensamente, não só no apoio ao Covid, mas também nas outras atividades de meio ambiente, nos treinamentos, né? Você não pode, a defesa do país não pode parar. Então, os treinamentos, as atividades nos quartéis, né, com as precauções necessárias, elas tiveram, e adaptações necessárias, elas tiveram uma continuidade, né? As tropas estão preparadas, participaram de inúmeras frentes e estão atuando de maneira exemplar, tanto a Marinha, quanto o Exército, quanto a Aeronáutica. E, por falar em Marinha, né, Sena? Hoje é o Dia da Marinha, né? 11 de junho, o dia da Batalha do Riachuelo, uma referência muito positiva. A Marinha, né, através da Força Naval e de todos os seus meios, executa um trabalho fantástico na Amazônia Azul, que é essa área do oceano, das nossas costas, em que o Brasil tem uma prioridade de exploração econômica,
E sempre é bom lembrar que o nosso petróleo, né, ele está na plataforma continental, e essa garantia é dada pela Marinha, né, com os seus meios também aéreos, com os seus fuzileiros navais, executam um trabalho espetacular. Foi a Marinha, através do PROANTAR, que colocou a bandeira brasileira na Antártica, né? Nós temos lá um centro de pesquisa, né? Fico estimulando sempre a Marinha para que faça um outro projeto semelhante a esse do PROANTAR na Antártica, de pesquisa, faça um projeto semelhante na Amazônia, de pesquisa, né? Ou no navio, como foi o caso do Jacques Cousteau, há 60 anos atrás, ou nas plataformas que nós temos lá de transporte, nas balsas, em que se coloca os contêineres na balsa e um rebocador coloca essa base num ponto e com uma vantagem até que nós teríamos, que periodicamente essa base de pesquisa na Amazônia, que venha a ser, espero que um dia venha a ser montada, ela possa se deslocar para pesquisar a biodiversidade brasileira, que é a maior biodiversidade que nós temos no planeta. Então, muito importante. Nós temos só de peixes na Amazônia mais de 2.300 espécies. Então, uma coisa fantástica, né? E nós temos que nos orgulhar de tudo isso. Por falar em Amazônia, Sena, é sempre bom lembrar que o Brasil ainda possui 56% do seu território de matas nativas. Na Amazônia, 84% da Amazônia, 84% é de matas nativas. Muitas vezes, alguns países da Europa criticam o Brasil, mas eles possuem, a Europa, 0,3% de mata nativa. 0,3%. Enquanto nós, na Amazônia, temos 84%. O Pantanal, 86% do Pantanal. Então, nós temos aí uma biodiversidade muito positiva, né? A nossa riqueza brasileira é muito grande, no que se refere, por exemplo, Sena, já que falamos de marinha, pensando sempre em água, lembrar que a água é estratégica para o mundo, todos abordam esse assunto. Daqui a uns anos, a água ela vai ser um problema. Basta lembrar que, quando eu nasci, nunca se imaginava de comprar água, né? Você tinha água lá, colocava no filtro de barro ali da casa, né? Isso, E tinha água lá num contexto natural. Hoje, você vê que nós estamos lá comprando os galões de 20 litros em muitos locais. Hoje, você vê que uma garrafinha de água, né, vale quase do mesmo tamanho, quase o mesmo preço de um refrigerante semelhante. Depende do lugar. Determinadas águas, né, valem até mais. E uma coisa interessante, Sena, é que o Brasil detém 12% da água doce do planeta. Só para você ter uma ideia de que isso representa, a Europa toda, né, tem 8%. Então, o contexto nosso é estratégico. Nós temos as nossas águas de superfície, nós temos as nossas águas subterrâneas, que são os aquíferos. Gosto sempre de citar o aquífero Guarani, pela posição estratégica, e nós temos as represas. Muitas vezes nós criticamos as hidroelétricas, mas elas são importantes sob muitos aspectos, não só por gerar energia que permite a evolução, né, das necessidades do brasileiro, como ter na sua casa luz elétrica, como ter o ar-condicionado, como ter energia para evoluir a indústria. Mas as hidroelétricas, elas também, com o seu reservatório, aumentam a água doce disponível no Brasil. Essa água doce, esse reservatório, muitos têm toda uma briga com o meio ambiente, mas ele, na prática, ao contrário, ele ajuda o meio ambiente. Ele regula, a hidroelétrica regula
o fluxo de água nos rios. Tem determinados rios, por exemplo, Belo Monte, foi feito um reservatório muito pequeno, então ela funciona meio ano, metade do ano, fica sem funcionar. E porque quase não tem água. E você repara que se a represa fosse executada numa proporção, né, maior, conforme a técnica de máxima utilização daquela energia, nós teríamos energia o ano inteiro, teríamos mais água doce no nosso país e ainda regularíamos o fluxo de água abaixo da represa. Então, o ano inteiro teria o mesmo volume de água, de peixes, de atividade que colaboram, né, pela qualidade de vida dos ribeirinhos. Então, a água doce ela é estratégica para o nosso país, para as nossas atividades. E o Brasil, né, tem aí também, nesse contexto da Marinha, mais de 8.000 quilômetros de litoral. Uma coisa fantástica. Concordo. Um momento positivo, apesar das precauções do coronavírus, do isolamento, né, de alguns prejuízos econômicos, nós temos que ter um pensamento voltado para o futuro, e esse pensamento voltado para o futuro é um pensamento de otimismo, né, e de orgulho do nosso país. Tá. Só para complementar, no caso de Belo Monte, todo mundo avisou o governo da época que estava errado o projeto, que teria que ser feito um outro projeto e não aquele. E aí o senhor começa a relatar o problema. Tudo bem, se der para consertar, se conserta, se não der, não. Mas a culpa não é do governo. Nós temos a legislação ambiental mais severa do mundo e muitas vezes isso dificulta. Os outros países que estão de olho no contexto econômico mundial também dificulta o Brasil ter um volume de energia maior, porque isso vai aumentar ainda mais a competitividade econômica do Brasil no cenário mundial. A nossa economia, né, ela está aí muito bem posicionada nesse cenário e com mais energias, com certeza, nós teríamos um potencial maior. E repara que, além, nós possuímos no planeta, Sena, a energia mais limpa, né? A nossa matriz energética é muito limpa, porque o grosso toda dela limpa, até se analisar. É hidroelétrica e sendo agora bastante implementada com a energia eólica e a energia solar. Então, o Brasil é um Brasil. Temos que nos orgulhar. Sobre a energia solar, eles estão botando balsas com aqueles painéis de captação dentro do lago da hidrelétrica. Aí você consegue captar, dobrar a capacidade dela, sem fazer obra e sem brigar com o ecologista. Que você bota, ela fica circulando. Isso aí foi uma das grandes ideias que se tem, que eu falei, coisa de brasileiro, que você olha, mas se eu fizer isso aqui, eu consigo mais. Se eu fizer aquilo ali, eu consigo mais. Eu acho que a energia solar ela vai ser instalada de vez no Brasil através disso, no lago da hidrelétrica. Além dos lagos da hidrelétrica, ele tem uma outra vantagem quando você coloca ali, é que toda a estrutura de captação e transmissão daquela energia já está montada. Então, você, né, aproveita aquela estrutura. Mas, além dos lagos, você vê que os prédios que você vai construir hoje, o acabamento dele, né, ele pode ter parte do acabamento com placas de energia solar. Parece que vai estar vitrificado lá. E, na realidade, isso vai estar contribuindo também para a utilização. E a tecnologia que nós temos, que o mundo tem, né, da luz do LED, que consome um volume muito baixo, você pode deduzir daí que uma pequena área de painéis num prédio, né, pode propiciar a luz para as áreas comuns daquele prédio
né, a um custo muito reduzido, né? Depois de instalado, fica muito fácil manter. E o Brasil é esse potencial, é essa diversidade cultural, né? É essa miscigenação toda que nós temos, que é um orgulho para todos nós. Certo. Obrigado, até que a gente daqui a pouco vai acabar, porque eu só tenho um tempo limitado. Qualquer coisa, se precisar, depois a gente volta a conversar. Eu só queria cobrar uma coisa, duas coisinhas que fogem a parte do que a gente tem falado. Primeiro, a gente tem que tampar os trens, porque hoje se fala muito num porto no Peru, que é mudar a cara da economia brasileira. Porque esse trajeto que ele vai fazer a mais de trem daqui até o Peru, certo? Ele é infinitamente menor do que o do barco faz para contornar a América do Sul, para poder estar no Pacífico para chegar lá. Então vai baixar tempo, vai baixar, quer dizer, hoje de 45 a 60 dias o navio vir da China até aqui, e você vai poder mandar o navio para a China com 20 dias. Quer dizer, aí você perdeu mais 10 dias. Essa ferrovia era tão estratégica. Os Estados Unidos cresceu porque ele tinha duas costas. Então ele exportava dos dois lados. Você está entendendo? Se a gente conseguir esse porto... O transporte intermodal, ele é muito importante. O governo brasileiro, né, está atento, sempre teve, e agora mais ainda, muito atento a esse intermodais, né, tanto para as cargas, 90%, mais de 90% das nossas exportações e importações ocorrem pelo mar. E esse contexto intermodal ele já existe. Nós já temos uma série de países, né, como o Paraguai, que tem convênio, muitas cargas que passam por Paranaguá, só tem a aduana quando cruza a fronteira do Brasil com o Paraguai, porque a carga é destinada já a eles. E a interligação, né, de hidrovias, a interligações de ferrovia, de rodovia, né, com os portos operando adequadamente é fundamental para a economia brasileira. Não, inclusive, o próprio presidente falou que vai construir essa ferrovia. Ele se assumiu que eu vou construir. Porque se você lá e analisar, ela vai mudar a cara do Brasil. Eu conversei com o pessoal do Peru durante uma feira, que eu vou muito em feira, justamente para ter esse contato com o empresário, para que ele fale, olha, está crescendo, não está crescendo, está indo bem, está indo mal, certo? E a gente foi atrapalhado, porque teve a pandemia, ficamos em casa. Eu vou ter mais de 30 feiras para ir só no segundo semestre. Não sei se vou poder ir todas. Entendeu? Mas a minha ideia é justamente mostrar o outro lado da economia. É o lado que a pessoa trabalha, é o lado que a pessoa está no dia a dia vivendo a economia. E vocês descobrem histórias fantásticas. Nós temos uma grande fábrica de bala que começou em 1944, quando eles vendiam bala do trem no interior de São Paulo. A pessoa, na necessidade, foi... E aí você vai descobrir que hoje é uma das maiores multinacionais de bala do mundo. E você não sabe, você não conhece o Brasil. Olha só que coisa, né? Acho que sua ideia de... Então, eu falo que a única coisa que tem é aquilo que eu toquei no assunto, nós temos que cobrir. Está me ouvindo? Estou te ouvindo. Nós temos que cobrir o trem de minério. Tá isso para mim... Eu estou no celular e está tendo muitas ligações simultâneas. Aí daqui a pouco, quando nós terminarmos, antes de atender a família, ainda vou devolver algumas ligações. Tá bom. Então, voltando ao assunto, eu preciso que aquele trem de minério seja coberto. Porque uma viagem de Minas para cá, a gente perde quase 10%. Agora, você imagina quanto é que a gente vai perder até o Peru. E esse minério vai ter que seguir por ali. Ele é importante, ele é estratégico, concorda? Então, esse cuidado, eu vou até lhe passar um projeto que tinha aí para ver se eu consigo colocar para cobrir essa carga, para garantir pelo menos cobrir a carga, garantir a respiração das crianças do caminho, né, que é importante, que as crianças possam respirar direito, não ter bronquite por causa disso, certo? E tudo mais. Lhe agradeço. Pode me mandar. Tá aí outra coisa que o senhor insista na reforma tributária, ela é importante, muito importante. Você vê quanta gente está fora do mundo econômico brasileiro. Porque a pessoa compra na feirinha, no camelô na porta, ali na rua, de madrugada, vende na favela, e esse pedaço fica sem nota. Então, puxa, parece que até que é marginal. Não é marginal, é uma pessoa que está trabalhando.
E que se você regula, bota o imposto único para tudo, essa pessoa está dentro do contexto da sociedade, é um pagador de imposto como todo mundo. O imposto único, acabando com a nota fiscal, é a solução para o país. Eu também acho, porque a nota fiscal obriga você saber quem vendeu, para quem vendeu. Não, acabou, pagou o imposto, vai embora. Concordo. Tá? Então, obrigado. Obrigado. Estou à minha disposição. Vamos conversar em outras oportunidades. Vamos forte alongando. Abraço para você. Felicidades para todos que vão estar assistindo essa nossa entrevista. Muito obrigado. Tá, muito obrigado. Tchau, tchau.